Estamos Olá, online. estamos. Boa tarde a todos e a todas, então. Boa tarde, minhas colegas. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Estão aqui Olá. em mais uma sexta-feira com o nosso Justa Causa. Hoje nós trouxemos um tema um pouco diferente do que a gente vinha tratando até agora, mas também tentando dar um olhar através do viés da mulher. Então, a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre os tipos de assédio, assédio sexual e assédio moral no ambiente de trabalho, naturalmente. E trouxemos duas convidadas aqui para relatarem as suas experiências, para falarem um pouquinho sobre cada um também. Eu gostaria, gurias, que se vocês pudessem se apresentar. Kelly Pinheiro, fique à vontade, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando, né, com vocês aí do Justa Causa, é um prazer participar desse tema. É um assunto que é bastante delicado, mas que é necessário a gente dar espaço, dar voz, porque falar de assédio é falar de uma prática que muitas vezes acontece num ambiente velado, que acontece nos bastidores das relações pessoais dentro da organização, mas que os danos emocionais que esse tema traz, né, para a vítima, que muitas vezes fica impactada com sentimento de medo, de culpa, e os danos infinitos que acontecem também para a organização, faz com que esse tema tenha alta relevância para o ambiente organizacional e que a gente precisa criar esse espaço de poder falar sobre isso. Então, é um prazer dividir aqui essa conversa com vocês e que a gente consiga aí produzir boas reflexões. Conta só um pouquinho para a gente de você, Kelly. Assim, né? Se apresenta um pouquinho. Sou formada, né? A minha formação de base é psicologia e ao longo dos últimos 25 anos de trabalho eu dediquei ao ambiente corporativo, com posições estratégicas na gestão de recursos humanos em diversas organizações de diferentes segmentos. E eu pude ver na prática a importância da gente ter um sistema sistematizado para poder acolher situações como essas. A organização é uma rede de relacionamentos, são pessoas se relacionando o tempo todo e é muito comum, mais do que a gente imagina, as práticas de assédio, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. O assédio moral, muitas vezes, ele vem travestido de uma pressão por resultados, de um desejo de levar a equipe a resultados maiores, a patamares maiores, e muitas vezes você avança um limite que é o limite do respeito, o limite das metas alcançáveis, e os danos que isso gera para a vítima, né? No caso, para o assediado, quanto para a organização, são danos incontáveis. Então, eu pude ver isso na minha prática e hoje tenho um olhar bastante apurado. Tá falhando um pouquinho o teu microfone, Kelly. É a internet, eu acho. Tá falhando um pouquinho. Enquanto a Kelly reconecta, de repente a Vanessa pode se apresentar. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem? Tudo Prazer. bom. Prazer que a gente precisa zelar, sim, pelo ambiente. Consegue me ouvir? Agora sim. Você estava congelada. Então, só para finalizar, em função disso, de tudo que eu vi nesses 25 anos aí de prática profissional, esse é um tema que ele tem alta relevância para o ambiente organizacional e é bacana que a gente possa criar esse espaço aqui para poder refletir sobre isso. Que bom, obrigada, Kelly. Bom, a nossa ideia aqui, a primeira vez que vocês estão participando do programa, esse programa, na verdade, é um bate-papo, né? Que a gente faz, eu, Samir e Viviane, com as nossas convidadas e convidados. Então, a gente não tem assim, um roteiro muito fixo. A gente começa mesmo com essas apresentações, depois a gente vira um grande bate-papo. Obrigada. Vanessa, então, agora pode se apresentar, nossa convidada, advogada, especialista em direito do trabalho, Vanessa Rodrigues. Fica à vontade, Vanessa. Boa tarde a todas, é um prazer participar do programa. Eu venho acompanhando às sextas-feiras e sempre tem um tema muito relevante, uma conversa bacana. Estou gostando bastante.
Eu atuo já na área do direito do trabalho há uns 20 anos, desde a minha época de estagiária, e já passei por escritórios grandes, onde mais para frente eu entro aí no tema próprio do assédio para falar que eu também já sofri, né, nessas grandes corporações, como a Kelly acabou de citar. Já trabalhei em empresa e hoje em dia eu sou sócia de um escritório que eu trabalho com a Viviane. Nós nos conhecemos na FGV, fazendo MBA juntos, alguns 15 anos atrás, né, Viviane? A parte você omite do tempo. Não, eu não lembro. Não precisa falar muito assim o prazo. E a amizade se fortaleceu até que nós viramos sócios. E eu sempre sou dessa área de direito do trabalho. Eu gosto. Eu acho que como um direito social é um direito que me aproxima muito das pessoas, né? E quando a gente fala de trabalho, a gente fala como um dos maiores bens, né, do indivíduo. A pessoa precisa trabalhar. O trabalho é uma questão social muito importante. Então, é o que eu gosto de fazer. E, para mim, o tema, como eu já comentei aqui, e a Kelly falou, além de ser um tema relevante, o impacto que isso tem na vida das pessoas. Eu já ter sofrido por receber várias pessoas problemas dessa natureza no escritório. Então, a gente acaba ouvindo, tendo diversos olhares sobre esse assunto. Isso é muito importante para poder debater, abrir esse bate-papo com vocês. Menina, está tendo um retorno. Eu acho que é da Vá. Bota seu fone, eu acho que vai ficar melhor. Mas a gente está ouvindo, na verdade, o eco de alguém que está escutando a live. Não sei se porque ela está sem fone. Ela está sem fone. Aí o som acaba então voltando, né? Eu tô aqui num silêncio absoluto, né? Eu tô com inveja de onde você tá, na verdade. É que ela tá lá no escritório para poder fazer a live com silêncio. Que coisa boa. Estão me ouvindo bem? Agora ótimo. Sim, melhorou bem. Ótimo. Eu acho que minha primeira pergunta, então, para vocês é um pouco na linha até do que a Kelly já tinha começado a explicar, né? Quando a gente fala em assédio, eu acho que a primeira imagem que vem à cabeça é sempre aquela coisa do assédio mais ligado a um perfil sexual, né? E a gente sabe que não é só isso. Então, queria que vocês um pouco explicassem para quem está ouvindo a gente quais são as formas de assédio, como é que ele pode acontecer, especialmente para deixar claro que ele não é só sexual, né? Queres definir alguém para responder a tua pergunta, Vivi? Acho que a Kelly pode... Vamos manter a ordem alfabética, né? Começamos pela Kelly. Tá? Então, quando eu conversei com a Vanessa, né, sobre essa proposta aqui dessa conversa, o que foi bacana que a gente conversou é que muitas vezes o assédio dentro da organização, o primeiro profissional a acolher essa vítima do assédio, muitas vezes é o profissional de recursos humanos, porque ele já tem essa postura, né, de uma escuta mais habilidosa, mais acolhedora, é alguém que apoia essa vítima na demanda que ele vem trazer da queixa que ele trouxe, que ele viveu na organização. E o cuidado que a gente sempre tem, e os profissionais de RH sabem disso, né? A gente vive muitas demandas no ambiente corporativo, mas uma delas é mediar esses conflitos que se dão dentro das relações da organização. Muitas vezes são conflitos entre líder e liderado, é conflito entre os pares, é conflito entre as equipes diferentes. O fato é que o relacionamento, em algum momento, ele pode criar uma rede de tensão e que essa tensão precisa ser mediada por um terceiro para ajudar a fluir, a mediar e encaminhar esse conflito. Então, o assédio pode criar uma rede de... É seu, Samira. Mas eu tô com fone. É que ficou aparecendo em volta de você, curiosamente. Dedurou, Samira. Não sei. Vamos botar o fone todo mundo, que eu acho que é mais fácil. Eu acho. Para Kelly botar também. Pronto. Aí a gente acaba com o problema.
É isso. Então, o assédio, ele pode se dar de muitas formas. Ele pode ter esse formato, que é o formato que a gente fala, né? Do assédio moral, que também é muito definido, né, como um terror psicológico, humilhação, exposição, ofensas, constrangimentos. São situações que a vítima vive de forma repetida. É uma forma sutil de violência, mas que gera múltiplos danos, tanto para a vítima quanto para a relação laboral estabelecida dentro da organização. Isso quando a gente pensa nesse assédio com viés mais moral. É um assédio que ele fragiliza a dignidade do trabalhador, ele fere a autoestima, ele gera sentimentos de medo, de culpa, e muitas vezes ele vem travestido de um desejo de imputar metas, desafios, de querer levar a equipe a entregar e produzir mais. Só que existem limites aceitáveis, limites toleráveis, que a gente precisa aprender também a desenvolver os líderes para que esses líderes entendam, dentro de uma política corporativa, de governança, que ele entenda de fato quais são os limites toleráveis dentro da organização. O outro lado do assédio, que é quando a gente fala do assédio sexual, nesse caso você já tem um viés mais dirigido, né, para situações verbais ou físicas, abordagem de forma inapropriada, invasiva, com convites, com propostas, brincadeiras, que tem um caráter mais de cunho sexual, obsceno, situações de molestar e de violentar a outra parte, né, com propostas que não são propostas aceitas por essa outra parte. É mais comum na organização você ter acesso às informações relativas ao assédio moral. Ele é mais usual, mas a gente sabe que existem muitas situações de assédio sexual nas organizações, e no ambiente de uma forma geral, acho que nos últimos anos as vítimas se sentiram mais encorajadas a quebrar esse silêncio. O movimento aí que ocorreu, né, nos últimos anos com as atrizes hollywoodianas, com a hashtag MeToo, foi muito importante porque deu voz a esse assunto e, mais do que isso, mostrou que existe punição para o assediador. Revelou que, de fato, essa é uma prática intolerável e que o assediador ele precisa ser punido por essas práticas. Uma coisa assim que com relação a esse diferencial, que eu acho importante até vocês nos orientarem, esclarecerem para quem está nos assistindo, para você ter o assédio sexual, normalmente você se refere a alguém que tenha uma situação hierárquica na organização, né, superior ao assediado, né? Um chefe direto ou alguém com uma posição de poder, né? Que normalmente é o que acontece. E com relação ao assédio moral também, não é? Como é que a gente classifica isso? Vivia? Eu já vou até aproveitar porque tem um comentário aqui no Facebook para perguntar, por conta desse comentário, né, que é uma relação ali dentro de um condomínio envolvendo um porteiro, se o assédio pode ser inverso, quer dizer, né, do empregado em relação ao entre aspas, né, patrão, superior hierárquico. Vanessa. O que acontece? O assédio moral, ele está tipificado na CLT. Isso veio, até então, os advogados trabalhistas se utilizavam do Código Civil para essas questões de assédio moral, de dano moral, mas com a reforma trabalhista, ali em novembro de 2017, a CLT hoje em dia prevê que é o denominado dano extrapatrimonial. Isso foi comemorado por nós da área, e a gente tem aonde ir, onde pegar o subsídio. Agora, o assédio sexual, embora a CLT tenha avançado com dano extrapatrimonial, incluindo o assédio moral, a CLT não incluiu especificamente nada sobre o assédio sexual, né? O assédio sexual, a única tipificação dele, atualmente, é no Código Penal. E, pelo Código Penal, o assédio sexual ele fala entre homem e
geralmente você pode ter entre pessoas do mesmo sexo, mesmo, mas ele fala em subordinação. Ele fala entre o superior e o subordinado. Agora, pela CLT, não. Pela CLT, a gente pode caracterizar o assédio sexual, ou a conduta, né, ou o assédio moral, entre superior hierárquico e o seu subordinado, entre pares, que isso é muito interessante, acontece muito também, e de baixo para cima. Então, a gente tem que analisar, na verdade, como a gente tem legislação dessa natureza, civil, penal e trabalhista, a gente tem que analisar o caso concreto. Mas eu diria aqui que você consegue de todas as formas, vertical, horizontal, em paralelo, a gente consegue caracterizar o assédio. Isso eu falando de um modo geral. É interessante porque quando a gente fala, eu queria fazer essa pergunta para a Kelly, quando a gente fala das notificações que chegam nas empresas, eu tenho o sentimento de que quando você fala de um superior hierárquico que assedia, né, uma pessoa que está num nível hierárquico inferior, a pessoa fica muitas vezes refém daquela situação, né? Fica a maioria das vezes refém daquela situação, e no momento que você vai notificar e apurar, exceto se é uma empresa que tem uma cultura já muito forte nesse sentido, já tem isso como um valor muito disseminado dentro da empresa, tem todo um entendimento com relação a isso, porque vocês concordam comigo. Alguém do nível superior, até porque eu já passei por isso também, infelizmente já vivi esse tipo de coisa na minha carreira corporativa, e quando você sofre um assédio sexual de uma pessoa numa situação muitas vezes da alta direção da companhia, do corpo diretivo, a pessoa normalmente que ela alcança aquela posição, ou que ela tem aquela posição, é uma pessoa que tem muita credibilidade na companhia. Ninguém chega a uma posição de alta direção de uma companhia, não estou falando de presidência, mas estou falando do board da empresa, dos diretores, ninguém chega a essa posição se ela não passar muita credibilidade, muita seriedade, enfim. No momento que você passa esse tipo de credibilidade, seriedade, você ser acusado de assédio sexual por uma funcionária de um nível hierárquico muito mais baixo, né, é muito difícil. Eu vou confessar que é muito difícil, porque você se coloca ela pequena, vamos lá, estou falando de hierarquia, né, estou falando de posicionamento, de importância na organização. Foi o que aconteceu comigo. Eu era uma mera advogada e essa pessoa ocupava um cargo de alta direção na empresa. E então, assim, na época como ainda sou até hoje, separada, jovem, né? Então, assim, eu na época não fiz nada, sofri muito, né, nessa situação, foi bastante ruim para mim. E o que aconteceu? Como é que foi o final disso? Eu acabei sendo demitida por essa pessoa. Eu acabei saindo da empresa. Assim, o que eu pensava na ocasião? Eu pensava o seguinte: eu tenho certeza que ninguém vai acreditar em mim, porque nenhuma das vezes em que eu sofri esse assédio foi na frente de ninguém. Era quando eu entrava na sala da pessoa para despachar alguma coisa e a pessoa falava do meu perfume, elogiava o meu perfume, a pessoa perguntava com quem eu tinha ido embora para casa no dia anterior, elogiava se eu estava mais magra, ou comentava se eu estava mais gorda, elogiava o meu vestido, enfim. Às vezes eu estava despachando alguma coisa e eu via que a pessoa não estava prestando atenção no que eu estava dizendo, mas estava me olhando de uma maneira que estava me deixando completamente desconfortável. E eu pensava nisso. Eu, na época, com um filho pequeno, precisava do emprego. Pensei, eu vou levando. Era muito ruim para mim. O que aconteceu, a minha experiência, eu comecei a receber, como eu não estava cedendo aquela situação toda, eu comecei a receber demandas que eu não dava conta. Eu acabei recebendo demandas que eu não dava conta, eu não conseguia dar conta daquilo, desafios que realmente eu não conseguia, né? E eu acabei sendo mal avaliada naquele ano e acabei sendo demitida da empresa, que foi a melhor coisa que podia ter me acontecido, porque realmente estava bem difícil a minha situação e eu não tinha coragem de fazer nada. Então, eu estou dando aqui meu depoimento, né? É a primeira vez até que eu falo
nisso assim publicamente, mas eu acho que eu estou colaborando aí com quem está me ouvindo, estou contando isso. Eu digo o seguinte, né? Eu estou com 51 anos, a gente às vezes chega numa idade que a gente já passou por tanta coisa que a gente consegue dar depoimento de quase tudo. Mas é verdade. Então eu queria dirigir isso para vocês e perguntar como é que funciona, né? Mas isso eu estou falando disso há 15 anos atrás. Uhum. Acredito que depois disso as coisas melhoraram muito, né? Na época eu tinha 30 e poucos anos, hoje eu estou com 51. E aí eu queria assim, fazer essa provocação contando um pouquinho da minha história. Bacana, Cândida, você trazer essa sua história, porque você percorreu todo o caminho, que é o caminho usual que as vítimas do assédio vivem dentro do ambiente organizacional, que é esse ambiente velado, que é esse sentimento de culpa, de medo que a vítima sofre durante todo esse percurso. E essa situação, muitas vezes, que é esse desequilíbrio das forças dentro da organização. Você tem alguém que geralmente está numa posição hierárquica maior e que usa desse poder para poder fragilizar essa vítima que às vezes está numa posição menor. O que eu poderia te dizer sobre isso é que hoje em dia, até por conta de toda essa conscientização acerca desse assunto, existe muita cobrança das organizações para que elas adotem protocolos de boas práticas de governança corporativa. E quando você fala disso, você está falando de práticas muito estruturadas e muito consistentes que possam não só prevenir a ocorrência, como combatê-las quando isso vier a acontecer dentro da organização. Então, essas práticas, elas envolvem desde o desenvolvimento de competências pessoais dos líderes, desenvolver o líder no sentido de que ele reconheça o papel de influência que ele tem na vida dessas pessoas que estão ligadas diretamente a ele, desenvolver habilidades de inteligência emocional, de comunicação não violenta, de habilidades para times de trabalho, de mediação, de manejo de conflitos, de regulação da emoção, porque às vezes tem pessoas que acham que a sua emoção, se ela vem na intensidade que vem, o outro tem que dar conta de todos os estouros e as explosões que essa pessoa tem. Então, tudo isso você vai trabalhando para o desenvolvimento pessoal, para que o líder e as pessoas da organização conheçam quais são os valores que essa organização prega, o quanto você vai reforçar essa cultura organizacional para dizer o que é tolerado e o que não é tolerado no ambiente dessa organização, e o quanto você vai, de fato, praticar esses valores no dia a dia da organização. Lembrando sempre que nem sempre é só o RH, mas os líderes, eles precisam ser guardiões desses valores e praticar isso no dia a dia da organização. Então, a gente vai desde esse desenvolvimento pessoal dessas competências relacionais até a formatação dos protocolos formais de governança corporativa. Quando você fala da elaboração de um código de ética, de um código de condutas, onde você vai explicitar claramente quais são os valores que essa organização vai praticar e qual a forma que ela vai agir nos casos de violação desses valores. E certamente o assédio é um dos valores que ele é um dos temas, né, que percorrem esses códigos, onde vem exatamente relatando todas as situações onde isso não é tolerado no ambiente da organização. Eu queria fazer um comentário agora, voltando um pouquinho à questão que foi colocada anteriormente, que por um acompanhante, um seguidor, acho que está assistindo, uma seguidora, né, que perguntou a questão ali do síndico. Aí a Vanessa nos explicou a questão do assédio moral, por ele existir a possibilidade, né, de ele ser descendente, enfim, horizontal, e poder ser praticado também pelos pares no ambiente do trabalho. E aí, puxando um pouquinho a brasa para o meu assado, para as gurias que talvez não saibam, eu tenho um escritório de advocacia que atende só mulheres, então eu trabalho só com mulheres. E a gente se depara muito, muito mesmo, o assédio sexual não, mas o assédio moral praticado, descendente, ou seja, quando a mulher alcança uma posição, um posto mais alto na empresa, né, ou ocupa um cargo mais alto, é muito comum o assédio moral praticado por funcionários, por pessoas, por subordinados, na verdade, muitas vezes até através de insubordinação,
piadinhas ou colocar em dúvida a capacidade para ela estar lá e não outra pessoa. A gente recebe muito mesmo, sabe? Reclamações nesse sentido. O assédio sexual não, mas o moral ocorre muito com mulheres nessas posições assim superiores nas empresas. Não sei se vocês enxergam isso também dessa forma, se acontece, percebem isso. Sim, isso é muito comum. Eu acho que principalmente, como você falou, colocou muito bem, quando você tem uma mulher num posto de comando, né? A mulher, hoje em dia, a gente ainda vive um resquício dessa sociedade patriarcal, né? Que ainda coloca a mulher naquela figura que tem que ser a mulher dona de casa. Então, quando você vê uma mulher se destacando profissionalmente indo além, né? Como todas nós aqui, a gente não ficou na cozinha, a gente saiu do nosso espaço doméstico. Então, alguns homens, né? E às vezes outras mulheres não aceitam isso e começam a questionar. E isso é um caso de assédio típico. E aquela embora piada, venha... Desculpa te interromper, Vanessa, eu vou falar uma coisa deu para quem, bem né? claro, né? Poxa, a vida chegou lá, para quem será que ela deu? Não é bem assim? Exatamente. Cruel, então, né? se Cruel. for bonita, se for bonita e tiver uma posição de destaque e for, aí pior ainda, ó, só porque é bonita, só porque é gostosa. Aí, quer dizer, tem que ser feia, é melhor ser feia, porque bonita. Uma vez eu escutei de uma amiga minha, ela falou: Cândida, eu vou te contar uma coisa. Mulher bonita ninguém perdoa. Eu concordo com vocês. A mulher já é muito marginalizada quando chega num posto de comando. Se ela for bonita, então aí acham que é demais. Mulher bonita e bem-sucedida, aí entra naquele chavão. Não pode. Alguma coisa o que ela fez? Tem alguma coisa ela está fazendo. Alguma coisa. Só que ninguém olha para trás para ver tudo que ela estudou, toda a dedicação que ela tem, né? Todo o caminho que ela percorreu para chegar onde chegou, né? Claro. E eu acho. Termina, vai. Eu só queria fazer uma ponderação que eu acho que é importante, até para quem estiver nos assistindo agora, para a gente tentar delimitar exatamente o que é o assédio moral daquele momento de arroubo, às vezes, no ambiente de trabalho, né? Eu acho que isso é uma questão importante. Por quê? O assédio moral, a gente tem que deixar muito claro que se trata de uma conduta reiterada. Um evento único até pode ser se for uma coisa muito drástica, mas geralmente um evento único a gente tende a levar apenas para o aspecto do dano moral e não do assédio propriamente. Uhum. E isso acaba que é muito delicado, né? Até onde vai esse poder do empregador de exigir metas, de fazer cobranças, né, do empregado, até onde isso vai a ponto de não se caracterizar um assédio moral nem um dano moral, né? São questões, é uma linha muito tênue, que eu acho que isso acaba levando, às vezes, quem estiver nos assistindo agora, a dúvida. E aí, isso é caso de assédio? É caso de dano moral? É extremamente importante, porque eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que ela é diretora diretora na área de venda de uma grande corporação, e ela, como diretora comercial, né, ela tem que trabalhar com meta. Ela tem que trabalhar com meta e ela tem que trabalhar colocando o time para vender. Então, teve uma pessoa que foi desligada e entrou com uma ação contra a companhia dizendo que ela praticava o assédio moral porque ela cobrava e exigia as metas. Assim, eu li a peça, a pessoa me pediu que eu olhasse e conheço, né, a pessoa, assim, e realmente, como você falou, Vanessa, às vezes tênue, né? Eu já tive encargo de liderança e já tive situações de realmente ter que chegar para a equipe e ter que falar, às vezes, de uma maneira mais incisiva. Claro que você não vai ofender ninguém, você não vai dirigir ninguém falando um palavrão, falando um impropério, chamando a pessoa de incompetente, mas muitas vezes eu me via tendo que falar com a equipe de uma maneira, às vezes, um pouco mais incisiva, num tom mais de cobrança. E hoje em dia também isso acaba sendo, às vezes, um pouco confundido. O que você falou é muito importante. Eu acho que é isso mesmo. Desculpa, Kelly. É realmente a gente caracterizar e sempre ter na cabeça que o assédio, né, aquele que
clássico tem que ser uma conduta reiterada. E como comprovar, né? Como reunir provas de uma conduta reiterada no ambiente de trabalho? Você pode ter e-mails, né? Infelizmente, a gente ainda tem gestores que se comunicam com seus subordinados ou com seus pares de forma grosseira por e-mail. Ou, às vezes, uma própria reunião que dezenas de pessoas participam da reunião, presenciam aquela grosseria, aquela exposição vexatória. Isso também, a prova testemunhal serve para esse tipo de dano. Ou grupo de WhatsApp. Hoje em dia, todo mundo tem seus grupos de WhatsApp. É da área financeira, da área comercial, o grupo do andar. Então, até ali, nesse grupo de WhatsApp, embora seja uma ferramenta informal, né, extra-empresa, ela também serve como meio de prova. Então, é muito importante isso, você fazer um conjunto de provas, reunir diversos meios de prova, né, até para você robustecer a sua afirmativa do dano, do assédio. Eu uma vez recebi uma orientação, era minha chefe na época, e eu tento levar isso um pouco para a vida, eu acho que ajuda um pouco o gestor na hora de talvez estabelecer esse limite, que é uma regra bem simples. Elogio em público, expor no privado. Né? Você vai cobrar alguém, você vai ter que fazer isso durante a sua vida profissional. É você e a pessoa em 4 paredes, para não expor essa pessoa, justamente. E o elogio pode ser, quanto mais público, mais bem-vindo será, certamente. Né? Eu gostaria uma também regra de de ouro, destacar, Vivi, regra de ouro. sem dúvida. E eu gostaria de destacar também que quando a gente fala no processo, né, de formação da liderança, que é de fato quem vai praticar esses valores da organização no dia a dia, a organização ela deve comunicar isso para os seus líderes desde do dia 1, dia 0. Eu cheguei na organização, ela precisa conhecer a cesta de valores dessa organização, ela precisa ser aculturada nesse ambiente e a organização precisa oferecer a esse líder um conjunto de repertórios que ele possa exercer a sua gestão da equipe sem que ele precise desrespeitar a equipe, sem que ele precise ser grosseiro com a equipe. O limite de você, ele precisa ter energia para alcançar os resultados, ele tem metas a cumprir, ele tem entregas a ser feitas, a empresa ela vive de objetivos e resultados, isso é legítimo, nada errado quanto a isso. Agora, ele precisa ter uma forma de liderar essa equipe de forma persuasiva, de forma a influenciar positivamente a equipe, para que os resultados sejam alcançados respeitando todos esses valores que são praticados na organização e o respeito à dignidade da pessoa que está ali interagindo com ele. Então, é perfeitamente possível coexistir a meta, o objetivo, o resultado que você tem que entregar num ambiente respeitoso e de relações saudáveis. É perfeitamente possível, desde que as pessoas estejam desenvolvidas na sua habilidade de liderança e na sua habilidade de relacionamento pessoal. Eu acho que ainda tem na prática um pouco uma certa... E eu acho que vem talvez dessa pecha mais patriarcal ainda, de achar que o bom líder é aquele que é bravo, né? É o que dá esporro, é o que fala alto, é quase que a respeito pelo temor. Isso não tem que nada bate a ver na mesa, né? Isso não tem nada a ver com liderança, na verdade, é o oposto de liderança, né? É o oposto. Se a pessoa precisa se afirmar dessa maneira porque ela não tem nada de líder. Sabe que eu escutei isso do meu filho, gente, com 16 anos? Eu acho que isso é uma coisa que está na cultura. Sabe o que ele falou para mim esses dias? Ele me vê trabalhando muito de casa, então ele veio falando com as pessoas que trabalham comigo e tal. E ele falou assim... E desses dias eu terminei uma conversa com o pessoal do trabalho, e aí eu estava meio pé da vida, e aí eu desabafei com ele e falei, caramba, não sei o quê, as coisas não estão andando. Sabe por quê? Você é muito doce. Você é muito doce. Olha o jeito que você fala. Você tem que falar assim, você não tem que pedir, mãe, você tem que mandar. Aí eu falei, não, filho, não é isso, não é esse. Mas ele veio me dizer, mãe, você é muito doce. É o senso comum esse ainda. 16 anos, hein? 16 ainda anos. Para você ver como é que ainda é o senso comum. Sim. Assim, até para vocês verem como a questão ainda é muito sensível, a OIT, né, que é o órgão máximo em legislação trabalhista internacional, ela só veio a dar algum tipo de normatização
ano passado, que lançou uma convenção internacional, salvo engano, acho que é 190, né, que ainda nem entrou em vigor. Ela foi assinada em junho ou julho do ano passado. Então, para vocês verem, isso agora, 2019. E a gente já fala de assédio moral, assédio sexual, já há algum tempo, né? Então, para você ver que é um assunto que é difícil de lidar, é difícil, eu acredito, de assumir que isso acontece nos dias atuais, mas infelizmente acontece. E imagino que tem algum profissional de RH que esteja assistindo a gente, vai concordar com isso que eu vou dizer agora. Hoje, o maior desafio das organizações é a formação de líderes que sejam pessoas que tenham essa mentalidade, que tenham uma agenda positiva, uma agenda de desenvolvimento da equipe, uma agenda de influenciar positivamente para causas nobres, uma agenda que consiga humanizar o ambiente de trabalho e levar as pessoas à realização dos seus resultados, das metas e das entregas de uma forma positiva, com uma agenda positiva. Então, hoje, quando a gente fala do desafio das organizações, investe-se muitos reais, muito recurso para desenvolver essa habilidade relacional, habilidade de empatia, de respeito, de inteligência emocional, para que esses resultados sejam alcançados sem que eles atropelem as pessoas. Então, é como se eu precisasse cuidar dos processos que me levam à aquisição dos resultados, mas garantindo que eu vou trazer de uma forma harmônica esse relacionamento com a equipe e as pessoas como um todo. Porque quando o líder ele desagrega a equipe, ele também cria um ambiente muito nocivo dentro da organização, e essa tensão ela vai descendo os níveis e a própria equipe começa a ter uma relação ruidosa um com os outros, o clima fica tenso, o ambiente fica ruim e a organização paga, muitas vezes, com a insatisfação desse colaborador, que é um preço o clima laboral, né, que a gente Exatamente, fala. O clima organizacional é muito negativo. E quando o clima está ruim, quando a pessoa está mal, o resultado é ruim. Claro. Ela não entrega, a entrega Claro. fica prejudicada e não adianta você ter uma postura de cobrança pura sem entender o que está por trás do que está fazendo aquele profissional que trabalha com você não entregar. Né? É verdade. Se você não procurar saber isso e aquele ambiente ficar ruim, você não produz da mesma forma num ambiente ruim. Sim. Não produz. Kelly, e às vezes você perde gente talentosa, né? Muito. E às vezes você tem um turnover alto, as pessoas às vezes se demitem das organizações pela relação ruim que tem com o líder. E aí a organização é que paga esse preço, que perde uma pessoa boa, porque essa relação é uma relação que não estava mais sendo positiva e não estava gerando crescimento para as partes. Desculpa, Vanessa, você queria falar? A gente tem um caso assim com uma sócia nossa, né? Que bom que aconteceu, porque ela virou nossa sócia. Mas era isso, ela gostava da organização, gostava do trabalho, mas ela não conseguia mais se relacionar com a pessoa que era superior direta dela. É lamentável. Kelly, talvez você consiga explicar isso para a gente muito melhor até do que eu. Mas eu vejo que quando você tem os desligamentos, né? Hoje em dia, principalmente as grandes empresas têm aquela ficha de desligamento, né? Para o empregado preencher e dar ali o seu depoimento, às vezes, do porquê dos motivos que estão levando aquela pessoa a pedir demissão. Né? E às vezes até mesmo uma pessoa demitida ela é submetida a preenchimento do formulário para passar, né, para os superiores, para passar para a organização como ela vê aquele ambiente de trabalho. Aí eu te pergunto, eu como advogada, né, ali militante, sei que tem isso, até porque eu já trabalhei em empresa e tive que preencher, mas eu queria saber um pouquinho, ouvir de você, né, que está ali na parte do RH. Esses formulários são bem recebidos? Há uma análise, né, fidedigna do teor daquele conteúdo? Na verdade, existem assim, as empresas que têm uma gestão mais amadurecida, né, elas são mais criteriosas até nesse sentido, onde às vezes até o líder ele é responsabilizado
quando um colaborador que é um nível que a gente define, olha, é uma pessoa que é talentosa, que está na linha de sucessão da organização, alguém que a organização aposta para posições futuras, e essa pessoa pede para sair da organização. Muitas vezes, esse líder ele é responsabilizado pela perda desse talento para a organização. Porque foi, e principalmente se for apontado uma questão desse mau relacionamento, isso fica ainda mais evidenciado. Mas existem muitos canais formais que as organizações oferecem para escutar a insatisfação desse colaborador. A entrevista de desligamento é um momento onde esse processo já está decidido, né? Ou o colaborador escolheu sair da organização de forma voluntária, ou o líder resolveu desligar esse colaborador de forma involuntária. Então, nesse momento, já está consolidada ali essa decisão pela saída da organização. E aí, obviamente, que o RH escuta, tem toda uma abordagem para que facilite essa conversa e que dê tranquilidade para esse ex-colaborador falar, de fato, como foi a experiência de viver essa organização. Esse é um momento muito precioso, porque ele já está fora da organização e muitas vezes ele tem mais liberdade para poder falar de fato o que aconteceu. O RH tem que tomar um cuidado também nessa escuta para não deixar que este momento também vire uma linha de denúncia onde ele vai entornar todas as insatisfações dele e apontar acusações para todos os lados e às vezes de forma até infundada. Então o RH tem que ter essa habilidade também de fazer esse filtro. Mas eu também diria que existem outras escutas durante a vida do colaborador na organização que precisam ser preservadas. Muitas vezes você tem os papos, os canais abertos com o RH, você tem uma ouvidoria interna, você tem as pesquisas de clima organizacional, as pesquisas de cultura, os momentos em que você faz as avaliações de desempenho e que essas avaliações elas têm sido cada vez mais em rede, onde não só o líder avalia o liderado, mas o liderado 360, tem um espaço... né, que se chama 360, 180, você vai fazendo redes de avaliação que são oportunidades de você poder expressar a sua satisfação com a organização enquanto você está nela. E o que é muito importante nesse processo é você oferecer sigilo, você oferecer segurança para esse funcionário, de fato, expressar o que ele está sentindo. Porque se ele tiver o risco de vazamento ou medo de uma retaliação, obviamente que o apelo dele, a necessidade de se manter no emprego, pode fazer com que ele se submeta a essa condição. Esse é um ponto importante. Eu até queria fazer a seguinte colocação. A gente está passando agora por um momento, uma crise sem precedentes, né, na economia, no mercado de trabalho, com milhões de pessoas desempregadas, e infelizmente a gente ainda não tem uma perspectiva de quando que a gente vai conseguir retomar isso de fato. Então, assim, é um momento de uma crise muito difícil e a gente fala muito de sobrevivência nesse momento, né? Então, é triste mesmo, é um momento que, em muitos segmentos, em muitos setores, não tem nem expectativa de retomada. E aí eu fico pensando, fazendo a seguinte reflexão. A gente tem debatido aqui, até inclusive no Justa Causa, a gente debateu o aumento aqui da violência doméstica no período de pandemia. E a gente avalia, né, que o confinamento, as questões todas realmente da pressão que as pessoas estão passando, o convívio, né, mais próximo, as angústias e todas essas questões talvez tenham potencializado, né? A gente diz que ninguém virou agressor por causa da pandemia, mas talvez tenha potencializado essa convivência. E aí eu queria fazer a seguinte reflexão com vocês. Nesse momento, né, em que todo mundo, eu acho que, vou falar aqui publicamente, eu acho que não tem nenhum de nós que não está um pouco ansioso ou muito ansioso, angustiado, ou que já não perdeu o sono, ou que não teve que tomar alguma coisa para regular o sono, ou que está comendo demais, ou que está comendo de menos. Eu acho que é humanamente impossível que alguém esteja tranquilo e normal, a não ser a pessoa um pouco alienada, Deus me perdoe, porque realmente é difícil, né? Se a gente não está preocupado com a gente está preocupado com o próximo, a gente está preocupado, se a gente não está preocupado com o nosso trabalho, a gente está preocupado com a saúde da nossa família, a gente está preocupado no mínimo com o país, ou no mínimo com o que está acontecendo fora. Alguma preocupação a gente tem que nos tira o sono. E isso, é claro que muitas vezes a nossa paciência, o nosso trato no dia a dia
muitas vezes ele é alterado, porque a gente não está, talvez, no momento mais de melhor momento para ninguém, né? Quantas vezes eu me vi perdendo paciência com meu filho, perdendo a paciência até com os amigos, numa reunião, ou muitas vezes, né, com a família. Eu acho que todos nós aqui já fizemos isso nesses 4 meses, em algum momento, mas pelo menos não, eu acho que algumas vezes, né? Vamos fazer aqui uma confissão. Então, será, gente, que nesse momento a questão eu vou falar do assédio moral, do sexual talvez está um pouco mais difícil nesse momento, mas deve também estar acontecendo aí via virtual. Mas o assédio moral, será que ele não está talvez um pouco mais exacerbado ou não está acontecendo com mais força? Porque, primeiro, quem está em cargo de gestão, principalmente, está num desespero de manter o seu emprego, né? E muitas vezes até de manter o emprego da própria equipe, né? E aí você está, de repente, nessa situação em que você não sabe se amanhã você vai estar empregado, quando você trabalha dentro de uma corporação, você não sabe se a tua equipe vai estar empregada. Então, eu queria trazer essa reflexão. Será que a gente não está vivendo um momento mais difícil nesse sentido? E aí eu vou até só dar uma pitadinha nesse teu comentário, que eu acho que quando a gente está em home office, é claro que você tem diferenças também entre grandes e pequenas estruturas, né? Eu ouço a Kelly falando e fico imaginando só a grande empresa, imaginando como é que isso reflete, às vezes, em estrutura menor, que talvez seja até mais complicado de você lidar com essas situações, porque a tua gestão é muito próxima, né? Você, às vezes, não tem um canal intermediário para quem reclamar. Mas pensando um pouco em home office... Eu tenho ouvido muitos relatos, meu marido trabalha em empresa maior e tal, então também, né, você escuta, entre aspas, as fofocas, as pessoas às vezes perderam um pouco noção de horário, né? Assim, tá todo mundo em casa, então eu posso mandar mensagem para o meu subordinado porque ele está em casa às 10 da noite de sábado? Por que não? Né? Enquanto que, na verdade... talvez falte um pouco uma percepção de que você está em casa, mas teu trabalho muitas vezes é dobrado, né? Você tem que... você não pode falar agora? Não, agora eu estou cortando cebola para fazer o almoço da minha filha. Desculpa, mas ela tem horário, porque vai começar a aula e tal. Então, você não está ali com a sua disposição, né, integral, muitas vezes, porque você está tendo ali que lidar até com a Viviana Beatriz, várias coisas. Nossa colaboradora aqui do Justa Causa também, a Bia, também acabou de falar, Vivi, perfeito, a carga excessiva é complicada. É verdade, a gente está com uma sobrecarga. Todo mundo, e aí, né, claro, a gente acaba sofrendo sempre um pouco mais dos maridos que não nos escutem, mas, né, você tem ali Eles sabem. Para os que têm marido, né, Samira? Para os que têm marido. Não posso reclamar, o meu ajuda muito, mas os horários, às vezes, também são diferentes, né? Assim, é complicado. Essa questão que você colocou é muito interessante, Vivi. Assim, mandar e-mail 10 horas da noite, o gestor tem que entender que ele pode. Agora, ele não pode esperar a resposta, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Ele pode mandar meia-noite, 1h, 2 horas. Ele só não pode exigir no minuto seguinte a resposta. Eu acho que a gente volta um pouquinho o nosso início do papo, sempre essa linha tênue, né? E principalmente ter o bom senso, que esse gestor, né, ou até que os pares tenham bom senso em saber que é um momento delicado, que realmente a questão do horário de trabalho hoje em dia se confunde com a vida cotidiana, né? Aquela questão do 9 às 6, do 8 às 5, hoje em dia a gente pode chegar até a dizer que isso caiu por terra, porque você está em casa, né? Por mais que você tenha ali um horário aproximado, tem um cumprimento de jornada de trabalho aproximada, é muito difícil falar que a pessoa fica ali aquele tempo todo na frente do computador. Não fica, ninguém fica. Até porque você tem que combinar com os gregos, né? Você tem que dizer pro seu filho que ele não pode ter dor de barriga de 9 às 6, tá? É só antes ou depois. Não pode chamar a mamãe, não pode ter nenhuma emergência nesse meio tempo. Não dá, gente. É inviável, né? Outro dia, o meu marido também está em casa, né, no isolamento social, trabalha em grande empresa. Outro dia, a minha filha menor não percebeu, ou se percebeu também ignorou, ele estava
numa reunião com diversas pessoas lá no super monitor dele. Ela entrou, abraçou, papai, te amo, e saiu. Ai, que lindo! Assim, as pessoas da reunião adoraram. Algumas falaram, ai, que bacana, Felipe, ele tinha gente de diversas partes do mundo. Mas pode ser que alguém não tenha gostado, tenha falado que absurdo deixar a criança entrar, isso é um ambiente de trabalho. Então, o bom senso nesse momento, eu acho que mais do que nunca, tem que estar presente nas relações de trabalho, né, em todos os sentidos, porque você está levando a sua corporação, o seu ambiente de trabalho para dentro da sua casa. E dentro da sua casa, você compartilha espaços, não tem jeito. Outras pessoas, né, geralmente coabitam aquele espaço. Pessoas e animais, né? No nosso caso aqui, eu tenho 2 cachorrinhos que brigam, às vezes, durante a live. Eu tive que parar uma live para poder apartar a briga deles. Nossa! Mas, Vanessa, assim, muito legal esse ponto que você trouxe, Vanessa, porque assim, a gente está vivendo uma crise humanitária absurda, mas que ela mobiliza muitos medos. Então, as pessoas estão vivendo um momento de muita tensão emocional por diversas questões. É o medo da perda da sua saúde, é o medo da perda da sua vida, da vida da sua família, dos seus entes queridos mais idosos, né? É um momento que tem um risco, a segurança da nossa vida é muito grande. É o medo da perda do seu trabalho, do seu nível, né, social e econômico. Então, é um momento em que a gente está vivendo muitas incertezas e muitos temores. E isso também mobiliza, e aí falando dos líderes, você imagina se o líder tem um perfil autoritário, que ele não consegue liderar de forma favorável à sua equipe, e ele foi colocado nessa condição e ele continua com as exigências da cobrança, você imagina como é que ele está exercendo essa liderança dele remotamente à sua equipe. Então, certamente, estão ocorrendo situações de tensão maior, de assédio nessa relação e que precisa ser escutado, que precisa ser tratado, que precisa ser mediado, porque isso vai tensionar ainda mais o momento, que é um momento já de fragilidade. Então, essa situação onde o trabalho foi para dentro de casa, e uma situação como essa que a Vanessa relatou, também traz um toque de intimidade, traz um toque de humanização. Eu estou numa reunião de trabalho em que eu ganho um beijinho aqui da minha filha e que eu ganho um suco que o meu marido, porventura, trouxe para mim nessa reunião. Tem uma intimidade que você vai partilhar o trabalho com a sua família. E tem um limite que a gente precisa deixar claro, onde é o momento que você está com a família e onde você está dedicado ao trabalho, porque muitas vezes isso mistura e a tensão fica muito maior. São jornadas longas de trabalho, você não tem a pausa para o almoço. Eu vi recentemente no LinkedIn o post de uma empresa onde o CEO dessa organização mandou uma carta para todos os seus colaboradores pedindo que eles preservassem o horário de meio-dia às 2 para que ele pudesse preparar a sua alimentação com calma, com tranquilidade, que ele pudesse fazer disso um momento de integração com a sua família, onde esse gestor ele veio recomendar aos seus colaboradores que isso era importante para a sanidade mental dele e que isso iria influenciar, impactar a qualidade da produtividade dele. Então, você veja que em qualquer ambiente você pode fazer melhor. Em qualquer situação de crise, você tem a oportunidade de você influenciar de forma positiva a sua equipe. O ponto é o quanto você está com a sua habilidade de liderança desenvolvida para que você possa oferecer caminhos para a tua equipe e não oferecer mais tensão que vai gerar um nível aí de estresse muito maior. Então, de novo, eu volto a reforçar o papel do líder nesse processo de promover uma cultura contra o assédio e de promover uma empresa que, de fato, vai desenvolver pessoas e desenvolver aí, um nível melhor nessa ambiência organizacional. Agora, às vezes também, gurias, eu queria perguntar isso para vocês, o assédio moral, no caso, ele se manifesta não apenas, né, através da forma como essa mensagem é passada, de uma maneira mais agressiva ou não, mas no próprio conteúdo da mensagem. E aí, agora, vocês comentando sobre isso, e eu fiquei pensando que talvez muitas pessoas estejam passando por isso, estejam enfrentando isso agora, através das metas, aquelas metas impossíveis de serem cumpridas. Inalcançáveis, né? Especialmente para
volto ao assunto, especialmente para a mulher, que nós estamos trabalhando em home office, assim como um empregado da empresa, um funcionário homem. Mas a gente tem uma sobrecarga, que não adianta negar, né? Ainda mais estando presente em casa, fazendo home office, não podendo ter um local de trabalho assim, separado da família e tudo mais. Então, essas metas, talvez, se colocadas de uma maneira igual para um funcionário homem, uma funcionária mulher, seja para ela inalcançável, para ele não, se a gente for dividir o tempo, né? Então, talvez seja um ponto que a gente vai precisar começar a lidar agora também, né, com esse novo formato, que não sei se vamos voltar ao normal antigo ou se vai ser esse o nosso novo normal, como as pessoas estão falando, né? Muitos escritórios já têm comentado que não veem mais razão para existirem aqueles grandes espaços físicos e para nada, né? Já que a gente está agora lidando com isso e aprendendo a lidar, e está todo mundo, a maioria, se saindo bem com esse novo formato. Então, eu acho que também as pessoas podem entender que essas metas inalcançáveis, porque é natural, as empresas precisam cumprir essas metas, devem estar realmente bem preocupadas com a crise e tudo mais, mas para os funcionários também não se colocarem nesse desespero de cumprir algo que é impossível, né? Claro, sem dúvida. Tem até... Eu tô botando ela teve um probleminha no vídeo, isso é que é o legal, né, do ao vivo, a gente tem tudo. Opa, ela vai entrar já. Ela teve um problema com o vídeo, pronto. Opa, entrou. Voltei, gente. Voltou. Quando a gente fala ao vivo, acontece. Sabe que, de repente, a minha tela ficou toda preta, eu não enxergava mais nada, aí eu tive que reiniciar o computador. Deixa eu aproveitar o gancho da Samira e aí aproveitar um pouco a experiência da Kelly, de quem está do lado do RH, né? Como é que a gente define meta de uma maneira razoável? Como assim, né? Porque no fundo é isso, é ter uma razoabilidade na definição dessas metas. Como é que se alcança isso? Isso é um tema bastante delicado, é um tema que ele também gera muita tensão, né? Não só entre líder e liderado, mas entre as equipes, porque às vezes as equipes olham para o lado e acham que, olha, as minhas metas são mais pesadas, são mais robustas do que a meta da equipe do lado. Então, ele alcança a meta porque as metas dele são metas mais flexíveis do que as minhas. Então, é um assunto bastante delicado e que aí caberia a gente fazer aqui até uma outra conversa à parte só para a gente detalhar isso. Mas existem metodologias para isso. Existem metodologias para você calibrar o peso da meta, existem metodologias para a gente poder avaliar o quanto, de fato, as metas são execuíveis, o tempo que você tem para executar essa meta é um tempo razoável, os recursos que você tem são recursos suficientes para que você consiga alcançar essas metas. Todas essas conversas são conversas que precisam ser preliminar ao momento de você pactuar a cesta de metas que você vai perseguir no ano seguinte. Então, é uma conversa que ela exige muita maturidade do líder com o superior dele, que delega essas metas, e do líder com a equipe a quem ele vai delegar essas metas. Ele precisa avaliar se a equipe está capacitada no nível que a meta exige, se a equipe tem os recursos necessários para poder desempenhar os processos que geram aquele resultado de metas, e se de fato a equipe está motivada para poder buscar aquele resultado. Porque muitas vezes a equipe não está no nível de engajamento necessário por tudo isso que a gente está falando, pela falta de um relacionamento respeitoso, de um relacionamento inspirador. O líder, quando o líder ele tem um papel de inspirar a equipe, ele consegue os resultados de forma muito mais natural. Ele não precisa ter nenhuma prática desrespeitosa, porque a equipe deseja fazer aquilo com ele. Então, a gente está falando de um outro nível de energia para que você possa impulsionar a equipe para ela ir na direção do que você deseja alcançar. Então, sem dúvida, é preciso muita conversa para poder alinhar e calibrar o peso das metas para que elas, de fato, sejam metas alcançáveis. Você oferecer uma meta inalcançável para a equipe é a mesma coisa que você enterrar toda a motivação dele para poder desempenhar um ciclo anual que ele tem de desempenho. Ele sabe que ele não vai alcançar e o esforço dele, por mais que ele faça, ele não vai conseguir chegar naquele nível. Isso é a forma mais dura para você penalizar uma equipe, é você entregar para ele metas inalcançáveis.
Tem uma coisa que eu queria colocar, que aí eu não sei, a Kelly e a Vanessa, se isso que eu estou falando é bobagem. E eu trabalhei 20 e poucos anos, é um tempo danado, na área corporativa. Eu trabalhei em várias empresas bem grandes, trabalhei em multinacional, de vários setores. Então, já passei por muitas situações no mundo corporativo realmente positivas, excelentes. Foi uma experiência muito rica para mim, que eu trago hoje para a minha advocacia. E também passei por muitas coisas negativas. Eu vou fazer um comentário aqui, que eu não sei, aí a Kelly, que está mais à frente da parte de RH, talvez ela, se não precisa concordar comigo, não, pelo amor de Deus. Mas eu já passei em algumas empresas por algumas situações envolvendo práticas de RH, ou muitas vezes motivacionais, que eu achei extremamente desconfortáveis, assim. Participei de muitos eventos, então 20 e poucos anos a gente participa de muita coisa, né? Então, eventos que a gente ia fazer aqueles workshops e imersões, aí a equipe toda, muitas vezes para um resort ou para outros lugares assim, e você tinha um pessoal que fazia esse trabalho motivacional, que muitas vezes eu achei extremamente ruim, eu achei extremamente constrangedor, achei até constrangedor algumas práticas assim, inclusive teve uma vez que eu me neguei de fazer, porque eu achei extremamente constrangedor, que era uma atividade, gente, assim, eu vou falar que para mim foi surreal, e eu até tenho um pouco de fobia com relação a isso, e eu falei que eu não ia fazer, que era o seguinte, é óbvio que eu não vou falar o nome da empresa, em hipótese alguma, mas eu nem sob tortura, mas eu colocava toda a equipe num ônibus, era um resort em Angra, colocava toda a equipe no ônibus, só que antes de você entrar no ônibus, você era vendado, e aí você ia para um lugar, para um mato, um campo, sei lá, um lugar, um gramado, não era só gramado, era mato, árvore, campo, tudo. E aí essa equipe motivacional que eles contrataram, você passava por várias situações vendado. Então, assim, te davam coisa para você comer que você não sabia o que era, você tinha que rastejar por meio de não sei o quê, tomava banho de mangueira. Eram várias coisas assim, e a justificativa que aquilo ia aguçar a percepção e fortalecer a equipe. Gente, eu me neguei de fazer aquilo. Primeiro que eu tenho pavor de ficar vendado, ainda mais num lugar assim. Eu falei que eu não ia fazer. E aí eu inventei uma desculpa para não ser prejudicada, né? Eu arrumei uma desculpa, eu não lembro nem qual foi, disse que eu tinha labirintite, sei lá. Mas eu achei aquilo, honestamente, muito, muito constrangedor e desagradável. Até que ponto, né? Você pode fazer esse tipo de coisa? Assim, eu já participei também de outras dinâmicas motivacionais que tinham um grau de exposição, assim, muito grande, né? Nem sempre você quer ficar abraçado com o coleguinha, né? Nem sempre você quer ficar abraçado com o coleguinha, né, gente? Nem sempre você quer rastejar na grama, né? Nem sempre. E assim, tomar banho de lama, ou alguém que vai te colocar alguma coisa para você comer que você não sabe o que é. Eu tenho pavor que façam isso comigo, aliás, em qualquer situação, né? Se quer, muito mais uma situação de trabalho. Então, assim, você deve conhecer isso, deve saber que tem essas práticas, assim, um pouco, às vezes, são coisas, assim, que muita gente, os entendidos, até acham moderno. Mas até que ponto o funcionário é obrigado a participar dessas práticas motivacionais, vamos chamar assim? Então, assim, lamentável, né, que isso tenha ocorrido, e que bom que você conseguiu aí respeitar o seu limite e ser respeitada na sua posição de não participar e não se submeter a alguma prática que você considerou invasiva, né? Então, que bom que você conseguiu resolver dessa forma. Existem, sim, esses treinamentos experienciais, né, que quando bem conduzido, que quando bem estruturado, eles te levam, eles têm esse propósito de te desafiar, de te oferecer experiências novas e de quebrar um pouco alguns protocolos, porque a aprendizagem ela não se dá somente por um viés cognitivo. Então, não é só dentro da sala de aula e com treinamento cognitivo que você vai ter aprendizagem. Você tem essa aprendizagem experiencial também, mas ela precisa ser muito cuidada para ela não criar essa percepção que você teve de exposição, de uma condição vexatória, de uma condição que vai expor alguma fragilidade sua. E isso se aplica não só
ao processo de capacitação e treinamento na organização, mas também aos processos seletivos, porque muitas vezes a condição, né, a força que a organização tem no momento em que ela está contratando um profissional é muito maior do que o candidato que está no mercado que deseja entrar nessa organização. Então, às vezes, alguns recrutadores, eles abusam desse direito e colocam condições, perguntas, dinâmicas de grupos no processo seletivo que causam intimidação no candidato. Então, a organização ela precisa zelar por isso, porque a imagem da organização e a reputação da organização, ela se dá em todo momento. Na hora que eu convido um candidato para participar de um processo seletivo comigo, toda a experiência que ele teve nesse processo seletivo vai consolidar essa marca e essa imagem da organização que ele vai levar. E o colaborador, a gente não pode esquecer que o colaborador, ele é o embaixador da sua marca. É ele que leva a experiência que ele viveu na sua organização, tanto para o bem quanto para o mal. Então, numa situação empresa, a gente sabe, a Vanessa deve conhecer isso bem de perto, né? As empresas que são grandes litigantes, elas têm uma reputação muito comprometida por conta dessa percepção que o seu colaborador tem. Então, a gente não pode esquecer que o colaborador ele é o primeiro representante, é o primeiro porta-voz da organização. Ele é que carrega essa bandeira da marca institucional e ele é que vai zelar pela boa imagem e reputação institucional que se tem. Então, todo cuidado é importante, a gente tem que pensar que o colaborador é o primeiro cliente da organização e a gente precisa, sim, ter práticas que possam prevenir situações como essa para não gerar um desconforto e uma sensação de desrespeito. Eu me lembro que eu participei, deixa eu só contar um caos rápido, eu participei de uma dinâmica de grupo para estágio ainda na área jurídica, numa empresa grande, e eu nunca vou me esquecer porque colocaram a gente numa roda e o pedido era que você olhasse para a pessoa do seu lado e comparasse essa pessoa a uma fruta. O que isso tem de jurídico eu não sei, né? Eu olhei para o lado e a pessoa que estava do meu lado era um menino. Que medo, hein? Atualmente eu tô com medo de ser comparada a uma fruta, porque realmente... Então, era um menino assim, lourinho e tal, com uma cara muito pacífica. Eu olhei para a cara do menino e a gente tinha cara de banana. Mas como é que eu ia dizer que o menino parecia uma banana? Eu fiquei em pânico já esperando, né, me trocar. Minha sorte é que me trocaram de lugar porque eu estava fazendo com uma amiga de faculdade. Então, para uma não falar da outra, me trocaram de lugar, eu me salvei. E a pessoa que sentou no meu lugar não aguentou e disse que o menino parecia uma banana. Isso é vexatório. Eu me salvei pelo cabelo, né? Constrangedor. Assim, ruivinho, virou cereja em 2 minutos, mais fácil, mais rápido. Agora, cara, como você diz que uma pessoa parece uma banana? E qual utilidade, né? Qual utilidade disso para você contratar um estagiário para a área jurídica? Eu não consigo imaginar, assim, e na mesma dinâmica, eu tive, dentro nessa mesma dinâmica de contratação, né, eu tive o bom exemplo e o mau exemplo. O mau foi esse, o bom que aí, para mim, fazia todo sentido, eles separaram em 2 grupos, deram um tema para discutir, na época, né, também vai denunciar a idade, era privatização. Um grupo era pró, o outro era contra. Depois de 10 minutos de debate, eles mandaram parar, inverter as posições e você não podia usar nenhum argumento que já tivesse sido colocado naqueles 10 minutos adicionais. Ótimo. Perfeito, Bacana. isso faz todo sentido. Sim. Agora, dizer que fruta parece a pessoa do seu lado, realmente, eu não consigo entender até hoje. Eu nesse momento seria uma pera. Acho que eu seria um abacaxi, porque é assim, ó. Ô, Cândida, eu olharia para esse seu exemplo já com uma maldade jurídica. Eu acho que se o empregador, no seu exemplo aí, não te desse a opção de escolha, olha, você tem o direito de dizer não, aí eu acho que seria um caso por um dano moral clássico. Mas no momento que ele te dá a opção e você... Olha, eu não tive muita opção, não. Eu inventei a labirintite, tá? Eu não tive muita opção, não. Não tive muita opção. Porque realmente, gente, e eu tenho... É verdade, eu descobri naquele momento que eu tenho fobia de ficar... Não, peraí, gente, eu tô me lembrando do detalhe da tortura, não era só ficar vendado, também tinha que ficar... não, você tinha que ficar amarrado no coleguinha ao lado. Olha que legal. Não, teve outra dinâmica também que eu me lembrei agora, que agora tá me vindo uma coisa do fundo do baú, que era o seguinte também, achei sensacional.
Essa eu participei. Você ficava com uma das mãos amarradas num coleguinha, você tinha que almoçar assim, então você tinha que, assim, um ia com o garfo, outro ia com a faca, era para integração das pessoas, entendeu? Então você tinha que alimentar o coleguinha, entendeu? Então, assim, isso eu participei dessa dinâmica. Não sei se eu fiquei mais unida ao meu coleguinha, mas isso me trouxe um certo pavor do mundo corporativo, e aí, aos 50 anos, eu falei que eu nunca mais ia trabalhar. Ai, gente, é coisa horrível falar isso em público, depende das pessoas. Mas, assim, eu fiquei com pavor, porque passei por coisas, assim, inenarráveis, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que essas aberrações, essas loucuras de treinamento, a gente sabe que isso existe, mas eu acho que cabe ao empregador dar liberdade de escolha. Acho que no momento que se fica estabelecido, se você vai, o treinamento é esse, quer, ok, não quer, beleza. Você também não pode ser punido por não participar. Eu acho que essa que seria a grande questão, o poder, a liberdade de escolha e a ausência de punição. Caso a pessoa não vá, né? É que essa ausência de punição pode não ser explícita, né? Exatamente. Essa ausência de punição. Liberdade também. E a liberdade relativa, né? Porque nós temos uma relação hierárquica. Então, eu posso até não querer e ter toda a liberdade para dizer que não, mas eu posso saber que, no fundo, o meu superior espera que eu participe. Então, eu vou e me submeto. É bem complicado. Se for em dupla, chama ele para estar amarrado com você. E já dá a facada. Se for em dupla, você fala, então vem comigo você. Seria aceitável. Ai, gente, enfim, é bem complicado. Uma das coisas que eu acho que é interessante hoje em dia, né? Eu não sei se nessa época já existia, mas eu sequer passou isso pela minha cabeça, também não era o caso. Mas uma das coisas que eu acho que aí a Vanessa pode falar é o seguinte: hoje em dia o funcionário ou os funcionários que se sentirem extremamente prejudicados, né, e acabarem que acham que não tem uma escuta na companhia, você pode hoje fazer denúncias para o Ministério Público do Trabalho, e as denúncias são anônimas, né? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Sim. Eu tive uma experiência na empresa que eu trabalhei, numa das empresas que eu trabalhei, como foram muitas, então eu nunca fico dedurando ninguém, em que teve isso e realmente funcionou porque o Ministério Público começou mesmo um inquérito para apurar os atos, né, que tinham sido imputados. Sim, os canais de denúncia do Ministério Público do Trabalho funcionam, como você bem colocou. Quando você preenche o formulário, você faz isso, você não precisa nem fazer de forma presencial, independente de pandemia, o sistema já funcionava, você faz isso de forma online, e você tem a opção de se identificar ou não. E no momento em que você não aceita, não assinala a identificação, você realmente tem o anonimato preservado. Isso é importante e funciona. Eu já vi já acompanhei diversos inquéritos que foram iniciados no âmbito do Ministério Público do Trabalho e que depois vieram a se transformar em reclamações trabalhistas, ações civis públicas, né? E outro canal, que a gente não pode esquecer, embora atualmente mais enfraquecido, é o sindicato de classe, né? Os sindicatos, com a reforma trabalhista, foram muito esvaziados, é um fato, mas os que ainda persistem, eles mantêm as portas abertas para os empregados e são capazes de abrir investigação, de levar isso para uma superintendência regional do trabalho, o próprio sindicato se reportar ao Ministério Público do Trabalho, isso também é possível. Então, a gente tem dois canais principais, Ministério Público e os sindicatos de classe. Vanessa, em linha com isso que você está dizendo, é importante também falar sobre a prática, quando a organização ela está estruturada de forma a zelar por boas práticas de governança corporativa, ela deve instituir o seu código de ética e seu código de conduta, e ela precisa oferecer ao colaborador um canal para que ele possa apresentar as suas denúncias, um canal, uma ouvidoria, que geralmente você coloca um parceiro externo para que você tenha total isenção, para que o colaborador tenha segurança do anonimato e do sigilo
sigilo mantido naquela denúncia, e toda denúncia reportada a esse canal, que geralmente chama um canal de ética, um canal de integridade, toda denúncia reportada a esse canal, ela precisa ser acompanhada, ela se torna viva dentro da organização e ela é acompanhada por um comitê específico. Geralmente você tem pessoas da área de compliance, da área de integridade, da área de RH, da área jurídica, para que ele possa acompanhar todo o ciclo dessa denúncia, para que ela seja apurada, para que o denunciado, né, seja investigado, para que a denúncia, de fato, ela não fique somente numa denúncia sem provas e vazia, que ela, de fato, seja apurada e sejam responsabilizados as pessoas que, de fato, cometeram alguma infração ética ou alguma infração ao código de conduta da organização. E, muitas vezes, a pessoa denunciada ela tem alto nível dentro da organização. E quando você legitima um processo como esse, você não pode respeitar a hierarquia, você tem que ser fiel ao princípio de valor da organização, de todas as pessoas são iguais. Então, se o denunciado for uma alta liderança, ele precisa ser investigado da mesma forma como se fosse um profissional de um nível operacional, para que você dê segurança e credibilidade ao canal que você vai oferecer. Então, isso, quando você tem um canal bem amadurecido e uma gestão bem segura de integridade, muitas vezes você resolve esses passivos internamente, sem que você precise transformar isso numa demanda judicial posterior. Então, quando a gestão está amadurecida, você tem uma prevenção de demandas judiciais futuras. Deixa eu só aproveitar que vocês estão falando de denúncia, né? Ficou uma pergunta já lá no começo, né, da nossa live, de alguém que está assistindo a gente. Eu estava aqui tentando olhar para pegar o nome, não consigo ver o nome, mas eu fiquei com a pergunta na cabeça, que era qual é a punição num caso de assédio, né? Qual é a punição para o assediador? A gente tem que... Era isso que eu ia fazer, essa grande pergunta, né? Se for o assédio sexual, a gente tem a punição diretamente ao agressor. O agressor vai responder criminalmente. Agora, pessoalmente. A pena é para quem realmente pratica aquele ato. Agora, quando a gente traz esse assédio sexual para o âmbito corporativo, sem individualizar propriamente o agressor, ou quando a gente está falando do assédio moral no ambiente de trabalho, você não tem, muitas vezes, a punição do agente específico, você tem a punição da empresa, da corporação, né? E eu já vi alguns casos da pessoa falando, não, mas eu não quero punir a empresa, eu gosto da empresa, eu só tenho raiva do fulaninho. Só que, infelizmente, você até pode, numa reclamação trabalhista, nomear o fulaninho como causador do seu problema, mas a conta vai estourar para a empresa. Por quê? Porque a empresa ela é responsável pelo seu empregado. Então, ela assume essa responsabilidade e não tem como dissociar isso. Ela é todo o empreendimento. Então, ela responde pelos diretores. Aquele diretor deixa de ser o gerente. Ele deixa de ser o gerente, ele vira a empresa X. E isso é uma dimensão importante, né, para a empresa, até justamente para entender por que ela precisa investir nesse compliance, nesses canais, porque não é um problema, né? Vai cair para ela. Quem vai pagar a conta no final das contas é a empresa. Daí a importância também dessa gestão, né, Kelly? Sem dúvida, sem dúvida. A empresa não faz isso só porque ela é boazinha ou porque ela quer proteger as pessoas. É porque ela sabe que tem um risco muito grande associado a isso. A empresa ela é responsável por oferecer e por zelar pela integridade física e emocional dos seus colaboradores. Então, se eu tenho um líder, um gestor, que ele é um assediador, ela sabe que ela está acumulando um passivo futuro, que ela, em algum momento, ela vai ter que responder por isso. Eu já soube de uma ação do Ministério Público do Trabalho, de uma empresa aqui do Rio de Janeiro, que tinha uma pessoa que tinha essa prática de assédio moral muito mesmo forte, de atirar coisas nos funcionários nesse nível, e a empresa foi multada em alguns milhões o Ministério Público entrou com uma ação e ela teve uma multa absurda, altíssima. Sem dúvida, sem dúvida. Mandou o agressor embora? Sim, né? Mas
Complicado, né? Complicado. Quando a gente pensa na questão do código de ética, o código de ética ele tem um capítulo onde ele tem a previsão das penalidades que serão aplicadas. E geralmente ela pode, né? Ela vai desde da punição ali, da advertência, da suspensão, podendo chegar até o desligamento. Então, quando você pensa isso internamente, sem que você envolva a justiça, envolva outros órgãos fiscalizadores, o Código de Ética ele já aponta isso. Então, no momento que você está fazendo uma fiscalização, e o importante disso, quando eu falo que a questão do Código de Ética ele precisa ser vivo dentro da organização, você precisa ter a oportunidade de você comunicar isso, capacitar a equipe, ter eventos específicos para você falar da importância do Código de Ética, porque as pessoas precisam temer a consequência de uma infração ética. Se o agressor, se o assediador, ele achar que a empresa vive uma cultura de impunidade, ele não vai ter freio para os atos dele. E aí ele vai continuar vivendo e liderando de uma forma assediadora, podendo criar todos esses danos para a vítima e os riscos que ele associa para a organização. Então, você precisa declarar quais são os valores que essa organização tem, quais são os limites toleráveis dentro do Código de Ética e quais são as sanções disciplinares que você vai aplicar no caso de uma infração ética. Isso é importante para você dar esse contexto para que todo mundo saiba, de fato, qual é a cultura que você está inserido. Tem que ser algo que não é tolerado pela organização, senão não vai funcionar. Não vai. Verdade. A gente já está chegando aqui a quase 1h30, passa rápido. Sempre passa rápido. Tão bom, né? E hoje ainda tive aí alguns probleminhas técnicos aí, mas enfim, consegui chegar até o final. Mas não vou deixar acabar antes da Vanessa contar qual foi a experiência dela. Você iniciou falando que teve uma experiência de assédio, agora vai ter que contar. Sim, olha só, mas Vanessa, se você quiser, tá? Porque senão vai virar que nem essas dinâmicas de grupo aí. Obrigada. Que obrigada. Não vai ser demitida. Olha o assédio ao vivo e a cores. E engraçado, né? Eu convivo com esse incômodo até hoje, mas o assunto ficou mais evidente para mim como um assédio moral agora, quando eu recebi o convite para participar do programa. Engraçado, né? Eu acho que chegou um momento que eu parei para pensar o que eu vou abordar, como é que é, e na mesma hora veio o meu próprio exemplo. Eu trabalhei num grande escritório, né? Cheguei lá muito bem recomendada, e mal eu cheguei, um dos que seria um gestor com quem eu lidava diretamente começou assim, muito bacana, vamos almoçar, eu ia. Já era casada, mas até aí um almoço sem, vamos almoçar, vamos, toda hora, vem aqui na minha sala, eu ia e tudo. Só que eu, talvez, acho que até involuntariamente, para mim aquilo era fruto ali da relação de trabalho. Até porque não vinha um comentário direto, um assédio direto, tipo, você tá... No máximo era, nossa, tá bonita hoje, tá cheirosa, mas considero eu, dentro da normalidade. Então, da minha parte, nunca evoluiu nada. Nunca. Eu ouvi aquilo, de certa forma, entrava e saía. Gentileza, né? Você achava que era uma gentileza. E as pessoas ao meu redor, que já trabalhavam lá há mais tempo, na época já falavam para mim, você é a próxima, você é a próxima. E eu ficava, que isso, gente, que eu sou a próxima. Vanessa, você é bonita, você é isso, você é... Né? A gente já está vendo todo o ambiente se construir. E realmente foi o que aconteceu. Eu não caí na cantada, seja lá o que for. Então, chegou um momento que da noite para o dia, aquele meu gestor mudou comigo. Mudou me dando muito trabalho. Na época, eu fazia muita audiência, que a gente trabalhava para uma grande empresa. Eu fazia muita audiência, e a audiência você não sabe... Você não sabe nem quando começa, porque está com o horário marcado, mas não necessariamente começa naquele horário. Então, às vezes, eu chegava na Justiça do Trabalho 8 da manhã, só ia chegar no escritório 1h da tarde, e tinha um monte de prazo, um monte de coisa para fazer, e isso se tornava uma rotina. E até um ponto onde eu chegar e ver, a gente apoiava as pastas antigas, né, processos físicos, apoiava as pastas no chão. Um dia eu cheguei e minhas pastas estavam totalmente espalhadas.
E eu perguntando à pessoa, gente, o que vocês fizeram aqui? E todo mundo assim, monossilábico, sem explicar, até que um deles chegou para mim e falou, Vanessa, foi o fulano. Eu falei, mas por quê? Porque disse que você estava demorando. Eu falei, mas eu estava em audiência. Ah, mas não sabe como é que ele é? Então, assim, e eu levava as coisas, às vezes, para ele corrigir, uma peça um pouco mais delicada, ele rabiscava tudo, como se tivesse tudo errado. Então, durante muito tempo, eu comecei a me achar, assim, a incompetente. Que tudo que eu escrevia, o cara rabiscava, o cara reclamava, me botava, às vezes, para fazer audiências que seriam de um advogado júnior. Então, era só realmente para me espizinhar. Até o ponto que foi esse dia das pastas, que eu cheguei às pastas todas espalhadas, falei, cara, isso não é para mim. A gente vai até um certo ponto. Eu lembro que eu passei por diversas fases que eu ia trabalhar, eu já acordava com aquela queimação no estômago, eu tive gastrite. Eu ia falar isso, gente. Esse tipo de coisa... Eu adoeci. Adoece, causa... Os danos, né? Os danos para a vítima. Inclusive, doenças, né, que as pessoas até acabam saindo de licença médica e tal, e que são causadas a síndrome do pânico, outras tantas. Sim, eu tive isso, eu tive gastrite durante um bom tempo, eu fiquei, assim, me sentindo realmente muito incompetente, me gerava uma insegurança, tanto em audiência, até na própria escrita, porque eu me sentia avaliada de uma forma ali muito firme o tempo todo. Até que eu dei esse basta, pedi para sair, né? Falei, eu vou sair. Na saída, eu preenchi lá a fichinha, relatei tudo. Só que depois de mim passaram outras que sofreram a mesma coisa. Hoje em dia eu sei que essa pessoa já está em outro escritório, já passou por outro. Não sei se continua assediando, mas durante muito tempo ele ficou, de certa forma, conhecido no mercado por esse tipo de comportamento. O que você está falando é muito importante, porque é o seguinte, eu até fiz aí uma crítica, né, que eu tive experiências positivíssimas na minha vida na área corporativa, tive muitas experiências também negativas, foram muitos anos e a gente acumula experiências, mas eu vou aproveitar, inclusive, para fazer esse relato, não de experiência pessoal, mas de experiência de colegas, e você está contribuindo com isso, porque isso acontece muito, né, a gente jurídico em grandes escritórios de advocacia, acontece muito em grandes escritórios, inclusive quando, principalmente pela inexistência de uma relação, né, trabalhista, que a gente sabe que a maioria das pessoas são associadas aos escritórios, né, trabalham no regime de associação, e acontece muito realmente com as mulheres em grandes escritórios. Isso é uma situação complicada, e eu também já passei por grandes escritórios, não tive essa experiência, mas tive outras pessoas que tiveram. Assim, só para não ficar taxando que só acontece no mundo corporativo, não em empresas, mas acontece também em grandes escritórios, como também deve acontecer em hospitais, como também deve acontecer em clínicas médicas. Então, só para a gente não achar que isso é só na empresa, né? Isso acontece em grandes corporações em geral. Exato, e é bom a gente ressaltar também que a gente já tem decisões no Brasil que isso também ocorre entre alunos e professores universitários, quando envolve bolsa, por exemplo, ou estágios, esse tipo de coisa também acontece, tanto o assédio sexual quanto o moral. Não, e em escritórios, já ouvi de amigas que trabalhavam em escritórios maiores também, a famosa festa de final de ano, né? Nossa, aquilo era um terror. É um terror, ainda mais para mulher. É desespero. Você tem que arrumar qualquer coisa para não ir à festa. Porque, o que acontece na festa fica na festa. É um assédio explícito, né? E agressivo, inclusive. E aí as pessoas não sabem se comportar, né? E aí soma com bebida, não que justifique. E assim, até vamos fazer agora, antes da gente encerrar, também eu quero fazer um outro comentário, porque senão a gente não fica muito, apesar de ser um programa, nós somos feministas, enfim, mulheres, mas as mulheres também estão ascendendo, né? Graças a Deus, a gente está começando a ocupar os espaços, né, de liderança e em grandes corporações, de sócio em escritórios de advocacia importantes. Infelizmente, nós somos maioria no mercado jurídico, a gente está quase maioria, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas a gente é minoria quando você vai falando de mulheres sócias ou mulheres ocupando, estou falando agora de advogados, ocupando cargos de gestão,
E no mercado de trabalho em geral, né? Mulheres ocupando o cargo de liderança, mulheres CEO de grandes corporações, a gente pode contar nos dedos, mas a gente tem fé que isso, com o tempo, vai se equilibrando. Então, a gente também pode falar, meninas, que também deve existir já o assédio sexual também de mulheres com seus subordinados, né? Só para a gente não falar que simplesmente... tem até um filme famoso, né? Tem um filme famoso que eu estou lembrando, acho que é assédio sexual, com aquele ator bonito, Bessa, que agora está mais velho. Esqueci. Michael Douglas. Não, tem casos, sim. Tem casos, sim. Já ouvi alguns, inclusive, de grande corporação, envolvendo, curiosamente, até diretoria jurídica. Olha aí. Então, assim, só para a gente não ficar, né? Não achar que é só, né? E pegando o gancho, o assédio sexual não é só entre gêneros diferentes, são homem e mulher, ou mulher para homem. Pode ser de homem para outro homem, aí mulher para mulher, né? Ele independe do gênero. Sim, sim. O mais comum é do homem com a mulher, até por eu acho que é uma questão do machismo estrutural que a gente tem aí, que a gente já debate, todo programa a gente fala sobre isso. Mas E na questão do assédio moral, a gente fala também toda a questão da tolerância e a diversidade. A gente está falando da questão de gênero, a questão racial, a questão ideológica, a questão religiosa, social. Tudo isso pode ser um fator que vá incidir práticas de assédio. Então, o que a gente até costuma ver que algumas organizações têm estimulado cada vez mais uma política de tolerância à diferença, uma política de inclusão, como uma estratégia de minimização de práticas como essa, porque o diferente vai ser normal, então você não vai ter tanto essa evidência da diferença para ser uma porta de entrada para práticas assediadoras. Perfeito, né? Vamos anunciar o nosso programa da semana que vem, gente? Vamos. Samira, quer contar? Eu não, pode ser tu. A gente vai estar falando sobre a questão dos crimes cibernéticos, né? E a gente tem tido isso muito mais recorrente, inclusive agora nesse período que a gente está todo mundo se comunicando 24 horas por dia pelos meios digitais. Então a gente vai estar falando sobre crimes cibernéticos no nosso próximo encontro na sexta-feira que vem. E até lá a gente espera que mandem também sugestões, né, de temas e participem. A gente também aderiu àquela campanha do CNJ, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Então a gente pede... cibernéticos e o tráfico, né? Tráfico, verdade. É verdade. Ai, Samira, bem que você me salvou. E também participem da campanha, mandando fotografias para a gente vai estar publicando na nossa página do Facebook, do Justa Causa e também do Instagram. Ó, eu não sabia o tema, tá? Então eu também estava assim, esperando que nem vocês. Mas eu não consegui participar da prévia, então eu também estava no escuro. Também para mim é novidade, legal. Aproveitando para comentar, tem um comentário aqui da Ana Beatriz, que é uma das nossas colaboradoras no Justa Causa, dizendo que também há algumas iniciativas ela está ressaltando uma das iniciativas contra o assédio sexual no âmbito de restaurantes. E aí tem um projeto, uma campanha que saiu bem bacana, chamada Basta, né? E capitaneada por chefes renomadas como a Flávia Quaresma, a Roberta Subrá. É bem bacana também. Bem legal, essa lembrança, Bia, é excelente. Porque, né, a gente fala muito que o lugar de mulher é na cozinha, mas quando você vai para o grande restaurante... A realidade, às vezes, é um pouco bem diferente, né? Foi bom você falar da Bia, que eu sempre gosto de lembrar que a gente não faz Justa Causa só nós três, não. Nem a Samira, eu e Viviane. A gente tem uma equipe aí de pessoas que fazem junto com a gente, que é a Ana Beatriz, a Bárbara, a Fernanda, o William, que aí trabalham aí, a gente trabalha com várias mãos aí para fazer esse programa que a gente tem feito com o maior carinho aí, toda sexta-feira. Gostar de ressaltar o William, que ele diz que ele nunca é ressaltado, né? Porque é o único que ele é o único da equipe, ó. O William que nos defende, inclusive. Ele que nos defende. Teve Aliás, um comentário agora na lembrei, última, Viviane, bem só bacana. pra gente encerrar com uma coisa até que eu vou chamar de engraçada, que a gente falou das mulheres dos restaurantes que estão sofrendo assédio e tal, e a gente hoje também falou um pouquinho, né, que a gente está se dividindo entre o trabalho, cuidar de filho e fazer comida, porque é engraçado que esses dias... Eu acho isso legal, porque mostra que a gente está chamando atenção de alguma forma para o trabalho que a gente está fazendo, mas na semana passada a gente teve um programa sensacional com duas
né? Duas meninas muito bacanas agora, a gente falou sobre a questão de planejamento financeiro, sucessório e tal. E aí teve uma pessoa que fez um comentário super interessante perguntando se a gente também sabia pilotar fogão. E aí a gente está respondendo que eu, de vez em quando, queimo alho, não tem problema nenhum, mas eu estou melhorando muito a minha questão minha do fogão nos últimos 4 meses. Ó, eu vou inclusive denunciar que no programa do Justa Causa, alguém travou o vídeo e saiu correndo porque o feijão estava queimando. Fui eu também. Então, vou te falar, eu tive que realmente... Então, gente, para quem está perguntando se a gente sabe pilotar fogão, eu estou melhorando como piloto de fogão nos últimos meses. Eu não sei. Eu piloto com muito orgulho. Era multitarefa, né? Eu faço uma faxina que é uma beleza, mas o fogão... Estou com você, Samira. Adoro limpar, arrumar. Sei passar roupa, agora comida. Mesmo. A Ana Beatriz, que trabalha, que faz justa causa com a gente, que é toda chefe, né? Aí eu fico vendo... Mas, Viviane também, hein? Isso cozinha muito. Eu estou esperando acabar a pandemia para chamar a gente, entendeu? Por enquanto, a gente está só aqui no virtual. Quero ver quando esse negócio acabar. Qual vai ser a desculpa? Eu quero os hambúrgueres da Bárbara. Os hambúrgueres ficaram famosos. Bom, meninas, obrigada. Agradeço. Obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço mais também. Por terem muito bom. Samira, hoje você se entregou como gaúcha, Samira, quando você começou e falou o seguinte, que hoje ela ficou me zoando aqui, agora vou zoar. Ela falou, como é que é? Puxar brasa pro meu assado. Isso é coisa de gaúcho. Aqui o pessoal no Rio fala, puxar brasa pra minha sardinha. Deixa eu te explicar. Aqui a gente não tem sardinha aqui. É assado mesmo. Eu acho uma delícia, morrendo de saudade. Enfim. Tá de noite já, acabou minha luz natural. Tô vendo que você tá aí no escuro. Só parece o azul. Mais uma vez, meninas, obrigada pela experiência de... A gente tem um lado, né, sempre de advogado, já escutei muito dessa parte trabalhista, não é minha área, é 100% com a Vanessa, né? E a gente escuta muito, mas é tão legal ter a experiência do outro lado, do RH também, né, de quem está dentro da empresa. Então, queria te agradecer também, Kelly, por ter participado aí com a gente. Obrigada pelo convite, foi uma experiência muito bacana. E eu queria só fechar dizendo, tem uma frasezinha que as pessoas circulam, né, no WhatsApp, no Instagram, circula muito, né, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente tolera, porque a gente está ensinando o outro a forma como ele pode nos tratar. Então, se a gente está vivendo agora uma era de empoderamento, de autocuidado, eu colocaria essa mensagem também para quem está vivendo situações de assédio, que se fortaleça, que se empodere, que busque os canais formais para você poder buscar proteção para isso e não se submeter a essa condição, porque é uma condição que ela fragiliza muito a pessoa, ela gera danos e memórias. Você veja que a Vanessa contou aqui de uma situação que ela viveu anos lá atrás e que hoje ela pôde reviver essa sensação, assim como a Cândida também trouxe. Então, são memórias que elas marcam de forma muito negativa a nossa vida. E hoje existem canais para a gente se proteger. Então, busquem isso, se empoderem, se fortaleçam e não se submetam a essas condições de maus tratos. Obrigada e parabéns, Justa Causa, pela iniciativa. Obrigada. Tchau. Obrigada pela participação. Tchau, gurias. Tchau. Bom final de semana, gente. Para todas.